Boa noite, amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade. É uma grande satisfação tê-los aqui numa live de estudo e de aprendizado de um tema muito sensível, mediunidade de cura e a cirurgia moral. Nós temos hoje alguém muito especial, muito bem recomendado pelo nosso querido Guilherme Velho, que é o nosso querido amigo aqui, né, um dos incentivadores do canal aqui do Centro, pesquisador também espírita de psicografia. O nosso querido Sérgio Thyssen, ele é pesquisador, médico, cardiologista, deu em várias temáticas e gosta muito dessa temática, porque eu já vi ele falando tanto com Yasmin Madeira, a nossa querida amiga aqui do canal, sobre unidade de cura. Então, nós colocamos umas perguntas aqui, só para ser um pontapé inicial, para incentivar, se alguém quiser fazer uma pergunta, tiver suas dúvidas, e nós vamos fazer uma prece para receber o nosso amigo, que é uma atividade espírita. Deus de bondade, nós queremos pedir inspiração ao nosso palestrante Sérgio Thyssen, para que ele possa passar esse tema, que é um tema gravoso, desafiador, que a saúde espiritual também depende da saúde orgânica do indivíduo, que é um tripé. Ajuda-nos também a modificar os nossos sentimentos inferiores, que nos faz adoecer o nosso espírito. Que assim seja. Então, com vocês, o nosso querido Sérgio Thyssen, e eu vou sair e ele vai falar um pouco dessa temática. Tchau. Olá, meus amigos, muito boa noite, muito prazer, é um primeiro encontro, pelo menos que eu esteja, então, participando. Agradeço muito ao Samuel, agradeço a todos que puderem estar hoje conosco, nos acompanhando, e aqueles que poderão também, amanhã ou depois, terem acesso, não é, a esse estudo, a esta gravação, que nós possamos conversar, então, sobre esta temática que o Samuel escolheu. Ele já colocou várias, como que, possibilidades de título do nosso estudo de hoje, não é? Numa certa altura, ele colocou até no convite pelo YouTube sobre cirurgias espirituais, não é? E a verdadeira cirurgia da alma. E agora ele comentou sobre mediunidade de cura. Então, vamos por partes, né? Se vocês me permitem. A primeira ideia que eu gostaria de comentar é sobre que mundo é este. Nós todos vivemos, obviamente, no planeta Terra, que nós aprendemos pela codificação kardeciana que se trata de um mundo, na atualidade, de provas e de expiações. Se você procurar, por exemplo, a leitura do livro Roteiro de Emmanuel, há um capítulo que se chama O Grande Educandário. Então, Emmanuel traz para nós todos, né, reforça a ideia de que o planeta nosso, que é o único que nós conhecemos melhor, porque vivemos nele há muito tempo, vivemos a encarnação atual, né, na verdade é uma grande escola, sinônimo de educandário. E todos vocês concordariam comigo que é uma escola muito primária para coisas básicas, quanto, sobretudo, à evolução moral, que é a nossa grande deficiência. Nós somos muito mais ligados ao que nós chamamos de tríade devastadora: o orgulho, o egoísmo, a vaidade, ainda poderíamos incluir a indiferença, a ganância, a ambição, dentro de toda uma visão muito, vamos dizer, materialista da realidade. Estamos, por isto mesmo, muito distantes do sentido fundamental, que é o da evolução moral,
que depende de nós, como que nos desvencilharmos dos vícios morais para buscarmos as virtudes do espírito imortal, que é a nossa carência, são as nossas deficiências. Por isso, o nosso mundo é tão atrasado. Nós temos, só no ano de 2025, que é o ano em curso, meus amigos, quase 500 mil de casos de suicídios no planeta. Ao mesmo tempo, nesse mesmo período de quase meio ano, nós já tivemos 19 milhões de abortos induzidos, que são crimes de morte contra seres irmãos nossos indefesos. Outra ideia que nos dá a noção de que mundo é este, nós temos 6.000 anos de história escrita da humanidade. A nossa história, claro, ela é muito mais antiga, muito mais antiga. Mas desde que surgiu a escrita, essa história se pode transmitir daquela ocasião, lá atrás, sucessivamente, óbvio, até os dias atuais. Nunca tivemos, em 5.800 anos, 100 anos de paz. Estamos aqui neste domingo, dia 15 de junho de 2025, procurando como espíritas, espiritualistas, pessoas que querem se informar sobre estes aspectos, e, ao mesmo tempo, nós temos 50 guerras acontecendo. E nesta semana surgiu mais uma, como todos estão acompanhando pelo noticiário, que é a invasão do Irã a partir de Israel, que já mantém toda uma atitude altamente violenta e letal contra os palestinos, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, e também buscando atingir o Líbano em determinados momentos do conflito. No Sudão, na África, uma guerra civil que já vitimou mais de 100.000 pessoas. Portanto, além das quase 60.000 na faixa de Gaza. Então, isso tudo dá ideia para nós da nossa inferioridade moral. Kardec chamou o planeta, a partir dos bons espíritos, de expiações e provas. Nós tínhamos ideia da hierarquia dos mundos, e a etapa prévia seria a etapa de mundo primitivo, que, a grosso modo, nós já teríamos avançado para a condição atual. Mas todos vocês sabem quanto de primitividade ou de semi-primitividade nós temos no planeta. Outra ideia para nós refletirmos juntos, se vocês me permitem, não é? Agora eu falo mais como médico, né? Nós temos milhares de doenças diferentes. Doenças clínicas, doenças cirúrgicas, problemas com as crianças na pediatria, com os adultos, com os idosos. Então, se nós temos uma ideia de um mundo que seria um mundo como um educandário, claro que ele é, mas ele é um grande hospital. Só vivem aqui, só reencarnam aqui espíritos com muitas deficiências e com toda uma história antiga de transgressões às leis de Deus. E isso é que tem gerado todos os problemas médicos, desde a história da medicina, desde lá no Egito Antigo, com Imhotep, depois com Hipócrates, na Grécia, com Galeno, em Roma, de tal maneira que nós temos toda uma história de enfermidades.
Então, é o câncer, é a doença arterial coronariana, é a insuficiência cardíaca, são as epilepsias, são, vamos dizer assim, os transtornos mentais, a gravidade como uma pandemia de depressão, muitas vezes com ideação suicida. Por vezes, nós temos o transtorno da ansiedade generalizada, o TAG, a esquizofrenia, o transtorno do autismo, o TDAH. Nós temos uma gravíssima situação mundial, que é o da dependência química, tanto de drogas lícitas, álcool e tabaco, como de drogas ilícitas, como, sobretudo, cocaína, crack, fentanil, de tal maneira que isso tem adoecido e causado graves prejuízos para a saúde de milhões de pessoas. Estados Unidos, no ano passado, 70 mil mortos por fentanil. Cracolândia, em São Paulo, como todos têm ideia da gravidade daquilo, tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo. Por isso, Cracolândia, como uma terra reunindo nossos irmãos adoecidos, usuários do crack. Então, o que acontece? Nós temos doenças agudas e crônicas. Temos doenças congênitas e adquiridas. Temos doenças antigas, desde a história da humanidade, o diabetes mellitus, por exemplo. Mas temos doenças recentes, não é? Antes de 1982, a AIDS não existia. O vírus, sim, acometendo macacoides, símios, mas a síndrome de imunodeficiência adquirida humana é algo de já muitas décadas, mas antes não havia. O ebola também é um vírus novo, levando a problemas sérios na África. Febre hemorrágica pelo ebola, muitos já morreram por causa disso. A epidemia, na verdade, a pandemia pela Covid-19, na verdade, foram quase 800 mil mortos no Brasil, na Itália, e 1.200, 1.200.000 nos Estados Unidos, até que a vacina chegasse e mudasse completamente a gravidade, o perfil desta doença viral, que dizimou 20 milhões de pessoas na Terra e que foi acometendo as pessoas em todos os países do mundo. Então, o que acontece? A outra lembrança com os amigos, já que o nosso tema é mediunidade de cura, cirurgias espirituais, é importante nós lembrarmos que existe uma medicina acadêmica convencional. É uma medicina antiga, eu comentei, desde o Egito, e que vem ganhando avanços extraordinários ao longo, especialmente, das últimas décadas, de tal maneira que nós temos tratamento para tudo. Mas, apesar disso, ainda há milhões de pacientes acometidos das mais diversas enfermidades. Pode ser um câncer de um órgão qualquer, dos muitos órgãos no corpo humano. Pode ser uma situação, vamos dizer, ligada a um sofrimento específico, mulheres com lúpus eritematoso sistêmico disseminado. É uma doença que poucos conhecem, mas eu e meus colegas já cuidamos de vários casos. É uma doença mais ligada
ao gênero feminino. De tal maneira, a tuberculose continua sendo um problema muito sério, a malária, não é, graçando no mundo todo, a febre amarela, e esse é o nosso mundo. Por isso que é muito claro a ideia de que é uma humanidade enferma. Quem é espiritualmente sadio só renasce na Terra para ajudar, como missionários a bem do progresso do ser humano na Terra, da humanidade. São mensageiros do Cristo, e é o nosso governador, modelo e guia. Não é verdade? Outra ideia para nós que é a noção que o Espiritismo nos trouxe. O ser humano encarnado, hoje na Terra nós temos 8 bilhões e 200 milhões de humanos. Ele possui um corpo físico, um perispírito, ele possui a alma que anima tanto o perispírito como o corpo biológico somático. O que acontece? No mundo espiritual, quem está lá agora são 14 bilhões. Eles não têm corpo físico, mas tanto quanto nós, eles têm perispírito e têm o espírito que o anima. Todos possuem. Outra ideia é a ideia de que a vida na Terra, no plano físico, estamos todos encarnados e vivendo na superfície do planeta. Espíritos de graus evolutivos diferentes, pessoas com boas ou más histórias evolutivas, estamos todos distribuídos pelos mais de 200 países em que a humanidade se distribui hoje em dia. No mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual nós temos o umbral inferior, onde todos tiveram notícias em função de André Luiz. Quando ele desencarna, ele vai para aquele lugar escuro e pantanoso, cheio de espíritos. Nós aprendemos que o umbral médio é o mundo espiritual no entorno dos encarnados. No shopping, na igreja, na rua, nos centros espíritas, nos hospitais, sejam desencarnados ajudando, sejam desencarnados que morreram e que não tiveram ideia, disposição, preparo, conhecimento para buscarem um outro lugar, para seguirem na erraticidade, vivendo aquele período para toda uma reformulação e toda uma preparação para uma nova vida, uma nova reencarnação, anos ou décadas depois, como acontece com a média, vamos dizer, das pessoas. Então, nós temos esse umbral médio. Quando nós lembramos da colônia Nosso Lar, nós temos a ideia do umbral superior, mas ainda é umbral. Mas vejam, é completamente diferente da vida humana no umbral médio e muito menos, ou muito mais, ao contrário, no umbral inferior. De tal maneira que para baixo do umbral inferior, se vocês lembram de André Luiz perguntando no livro Nosso Lar ainda, Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde, está lá, é só vocês pesquisarem. E quando nós vemos a resposta de Lísias, vocês vão ver que ele não conhecia as regiões abissais, que estão muito abaixo das trevas inferiores, onde estão os seres predadores,
onde estão aqueles que nós poderíamos identificar como anticristo. Muitos deles desejando a destruição do planeta, a infelicidade, o sofrimento, a doença, o atraso, a ignorância, a perversidade. Eles são espíritos destas organizações do mal muito comuns nas trevas e nas regiões abissais. Por outro lado, acima do umbral superior, nós temos a realidade, vamos dizer, de esfera de arte, cultura e ciência. A vacina veio de lá. A mecânica quântica com Max Planck, a teoria da relatividade geral e especial com Albert Einstein, também são aspectos planejados para a evolução da Terra a partir de missionários da ciência, como Edward Jenner, que é o pai da vacina nos tempos da varíola na Europa, e dizimou mais de 1/3 da população europeia. E com uma mente brilhante, uma ideia completamente diferente do que se poderia imaginar, ele descobre a reação aos micro-organismos e que geram as imunoglobulinas, os linfócitos B ativos, os linfócitos T ativos. Então, o que acontece? Toda doença, na verdade, é efeito. A causa é a transgressão. As leis de Deus, na imensa maioria dos casos, de crianças e adultos, de jovens e idosos doentes, tudo aconteceu, as tais transgressões, em vidas passadas. Frequentemente numa vida anterior, mas com mais razão num conjunto de vidas, desde a última até muitas outras para cada pessoa, mais remotamente. E esse acúmulo de dívidas kármicas e as ações, quando nós aprendemos lei de causa e efeito, lei de ação e reação, isso é uma lei da física. Mas passando essas duas leis, que em verdade são uma só, ou, dito de uma outra forma, lei de responsabilidade pessoal, transgrediu, causou prejuízo a alguém de uma forma mais patente, mais violenta ou não, gera efeitos de retorno. É uma lei de retorno. E o que acontece? A estrutura mais sensível e que vai receber esse choque de retorno e vai gerar uma degradação, vai gerar uma mudança na estrutura, na sua tessitura semimaterial do corpo astral do perispírito, é o erro, é o prejuízo causado aos outros, das várias formas possíveis do que aconteceu em toda a história da humanidade. Então, ninguém tem câncer, seja um CA de pulmão, de fígado, de próstata, de mama, de cérebro. Ninguém tem uma leucemia ou um linfoma que não tenha ligação com o problema antigo. Então, doença é um legado. O corpo é o mata-borrão da alma. A doença nunca começa no corpo, a não ser quando alguém usa uma substância que ingere para se suicidar. Então, ele não tinha nenhum prejuízo orgânico, mas com o uso daquela substância,
a dificuldade grave que pode gerar a desencarnação começa ali. Mas, normalmente, insuficiência cardíaca, cardiopatia congênita, enfisema pulmonar, retocolite ulcerativa crônica e idiopática, tudo isso vem do perispírito, que, por sua vez, foi modificado espiritualmente em função disso. E quanto mais erros e quanto mais graves forem esses erros, prejudicando o próximo, maiores e mais sérias são as consequências. Então, a doença é algo que manifesta no corpo, que tem início na alma imortal. Mas antes de chegar ao corpo, está no perispírito. E pode estar apenas no perispírito por décadas da vida de cada um. Mas em algum momento, se a pessoa ainda continua predisposta, o que vai acontecer? Vai modificar células do corpo e que podem crescer e se tornar um tumor qualquer, como pode atingir o sistema nervoso central e gerar doenças neurológicas. De onde vem a esclerose múltipla? De onde vem a esclerose lateral amiotrófica, ELA? Tudo vem dos nossos erros. E como aqui é um grande hospital, a imensa maioria adoece. Quem é que chega aos 80 anos sem não ter tido algumas enfermidades? Às vezes é uma doença que começa aos 20 e não tem cura. Ela vai, em geral, se agravando, se estendendo, progredindo gradativamente, podendo, em algum momento, gerar algo que a medicina acadêmica convencional não consiga melhorar a condição e a pessoa desencarna por ela. Não são as doenças as causas mais comuns das mortes dos encarnados? É claro que há outros aspectos, sobretudo a questão das guerras, que dizimam um número enorme de pessoas num mesmo e curto intervalo de tempo. Então, meus amigos, importante ressaltar, eu creio, esses aspectos, não é? Sobre a realidade de um mundo de provas e expiações, como é a nossa aqui na Terra. Então, a medicina, ela, mesmo dentro do paradigma, modelo materialista, mecanicista, cartesiano, é uma ciência maravilhosa, se desenvolvendo há pelo menos quase 6 milênios, para o alívio do sofrimento que as doenças causam aos pacientes de qualquer idade, e os familiares também adoecem por causa da mobilização, do sofrimento, da preocupação, da busca de recursos terapêuticos para, por exemplo, os pais de uma criança com TEA, com transtorno autista níveis 2 ou 3 de suporte. Vocês não imaginam o que é isto. Então, quando nós pensamos em mediunidade de cura, nós podemos estar falando de magnetismo de cura, que nós estudamos com Kardec no livro dos médiuns. Mediunidade de cura tem relação com o passe magnético,
o passe, a fluidoterapia espírita, a água fluidificada ou magnetizada. Se vocês examinarem, eu tenho aqui a coleção da Revista Espírita, há uma delas que você vai ver Mesmer, o pai do magnetismo, que Allan Kardec conhecera tão bem. Kardec era um extraordinário magnetizador, desde quando ele tinha 19 anos. Ele só vai conhecer as mesas girantes e se sentir convidado a examinar aquilo tudo, e dali surgiu a doutrina espírita, muito tempo depois, quando ele já era um professor, um pedagogo, um adulto, né? Trabalhando, não é? Em Paris desde há muito tempo. Então, Mesmer, numa determinada parte da Revista Espírita, quando ele é o pai do magnetismo de cura. O magnetismo de cura, meus amigos, ele é de origem mesmeriana. Então, o que acontece? Essa é uma ciência e que Allan Kardec colocou juntinho da doutrina espírita. Tanto é que Kardec chega a dizer que o magnetismo e o espiritismo são como que uma ciência só. Vejam só. Ele também diz que o magnetismo, que é mais antigo, mesmeriano, ele foi quem deu ensejo ao espiritismo. Ele dá a ideia de que o magnetismo abriu as portas para o espiritismo. Vejam que coisa linda para nós refletirmos. Então, a mediunidade de cura mais simples é quando o médium, ele ou ela, seja da idade que for, em geral se espera que sejam pessoas já na vida adulta, né? Tenha uma capacidade de exteriorização do ectoplasma, do fluido vital, das moléculas sãs, como Allan Kardec colocou muito bem. Ele falava de que a cura dependeria, no sentido mais simples e mais geral, a substituição de moléculas malsãs, doentes, por moléculas sãs, sadias. Onde estão as moléculas malsãs? A nível do corpo físico, claro, que é onde você, como na medicina, reconhece o que está doente. Por exemplo, uma cardiopatia são as moléculas malsãs nas células do coração. E assim sucessivamente. De tal maneira que, substituindo-se essas células por células sãs, de onde vêm as sãs? Do médium de cura. Por que ele é um médium de cura? Porque ele tem ectoplasma, como todo mundo tem. A vida humana do encarnado só é possível em função do fluido vital no duplo etérico de cada um de nós. A vida depende disso. E o médium de cura, ele é aquele capaz de doar uma parte do seu ectoplasma para que a espiritualidade, ou ele próprio, ou ela, façam algo para modificar, no sentido de desmaterializar, rematerializar aquilo que está enfermo, equivocado, fora dos padrões de normalidade, para algo ao contrário, inteiramente normal. Isso para o corpo físico e isto para o perispírito, porque o perispírito, apesar de ele não ser enxergado
por nós quando estamos encarnados, a não ser por médiuns que tenham vidência. Aí eles podem ver o perispírito dos desencarnados e o perispírito dos encarnados, desde que tenham a vidência treinada, não é? Para essa capacidade, essa finalidade. Mas, por exemplo, existem casos pouco usuais dentro da questão das cirurgias espirituais, que é uma outra maneira que os espíritas usaram e usam ainda para se referirem a coisas muito diferentes, dependendo do tipo de equipe, dependendo do tipo de médium que vai realizar isto ou aquilo. Há uma variedade muito grande. Mas um dos aspectos é, havendo o tal ectoplasma, seja o próprio encarnado, seja o desencarnado, que é um espírito, em geral, de um médico, que trabalha com aquele médium ou com aquela, com vistas a ajudar os pacientes. Então, essa união do médium encarnado com o espírito de alguém que tenha essa ciência ligado aos problemas de saúde da humanidade, ele pode desmaterializar um tumor. Assim como, havendo condições mediúnicas para tal, você pode transportar um objeto que estava num lugar para um outro lugar, no mesmo ambiente ou a quilômetros de distância. Então, todos vocês aprenderam, se são espíritas, e estudaram o livro dos médiuns, que nós temos os fenômenos psíquicos. Os fenômenos psíquicos, eles podem ser mediúnicos ou anímicos. Fenômenos anímicos são fenômenos normais, corretos, e que devem ser estudados, em que há uma ação que não tem uma relação com entidades objetivamente. Quando tem, já são fenômenos mediúnicos, não é? Então, a outra lembrança é que se eu agora me detenho nos fenômenos mediúnicos, aí eu tenho dois tipos: os de mediunidade de efeitos físicos e os de mediunidade de efeitos intelectuais. Então, a psicografia, a psicopictografia, como aquele exemplo ali, são exemplos de mediunidade de efeitos intelectuais. Nós também, nesse grupo, colocamos a vidência e a psicofonia, não é verdade? Mas nós temos todo um grande grupo de fenômenos de efeitos físicos, mediúnicos também. E aí tem que haver o ectoplasma do médium que está, vamos dizer, fazendo acontecer as coisas desta mediunidade envolvendo o fluido vital, o duplo etérico, o ectoplasma. E uma delas é a mediunidade de cura. Então, um trabalho bem assentado, ele pode fazer condições para que um tumor seja desmaterializado. Aquilo que pela medicina convencional só conseguiríamos, vamos dizer, através de uma cirurgia para retirada de um tumor no corpo de alguém. Tanto um tumor mais superficial, na pele, no tecido celular subcutâneo, na vizinhança da pele, que é mais fácil de trabalhar. Mas existem tumores profundos dentro do abdômen, dentro do tórax, dentro da pelve e assim por diante. Esses
são mais difíceis, mas mesmo assim, certos médiums com uma condição, uma experiência muito boas em relação a essa mediunidade, eles podem, em cuidando de certos pacientes, desmaterializarem aqueles, por exemplo, tumores que sejam malignos. A importância dos malignos, ela é muito maior do que a de tumores benignos, não é? Que não comprometem a vida humana de um modo geral. Então, o que acontece? Esse mundo é um mundo de doentes, de sofredores, e aí há uma busca, sobretudo de médiuns no Brasil, em centros espíritas no Brasil, para as pessoas se tratarem e buscarem ou um alívio, que seja um alívio importante de sintomas clínicos ou sinais médicos de doença, mas muitas vezes o objetivo é um tratamento completo para que aquele mal seja definitivamente deixando ele de existir, como no caso dos tumores malignos. Então, há uma diversidade muito grande. Então, são médiuns incomuns. Há que se ter muito cuidado com a mediunidade de efeitos físicos. Na maioria dos casos, são médiuns de verdade, vamos dizer assim, que têm esta condição de ajudar as pessoas de maneira de aliviar o sofrimento, a nível mais abrangente ou menos, mais profundo ou mais superficial. Mas nós temos que lembrar que existe uma gama de possibilidades. E no meio de tudo isto existem aqueles que se utilizam da inocência dos doentes, dos sofredores, e como que se propõem a serem médiuns de ectoplasmia, médiuns de cura, médiuns de materializações. E eles são embusteiros. Eles fazem para que as pessoas acreditem, ele tem alguma notoriedade como algo como que é uma compensação esquisita para eles, e pode haver até alguns benefícios materiais da parte dos que são atendidos. Então, tudo isso é um campo delicado. Nós temos que estar como que muito atentos, tanto se o fenômeno é realmente verdadeiro e o médium ou os médiums trabalham com uma postura evangélica, no sentido da caridade, do desinteresse, no sentido de estarem se colocando como um elemento humilde, mas muito capaz de ajudar aos doentes. Então, isso tudo existe. Outra possibilidade é que a pessoa, o grupo, tenha condições de fazer o bem, mas o trabalhador, moralmente, deixa a desejar. E nós tivemos um caso no Brasil que se tornou como que quase um símbolo da mediunidade, de cura, das cirurgias espirituais, e foi preso pelo que ele fazia no dia a dia, fora das reuniões de trabalho na caridade. Então, esses são também temas que nós temos que cuidar.
Então, meus amigos, eu estou aqui me lembrando, quando eu era mais jovem, eu era estudante de medicina, portanto, já tem algum tempo. E eu, durante 10 anos, eu estive aqui no Rio de Janeiro frequentando um grupo que se reunia de 15 em 15 dias em torno de uma médium super querida, muito humilde, chamada Dona Yolanda, aqui em Botafogo, na Rua das Palmeiras, no Rio de Janeiro. E aí eu tive o privilégio de frequentar este grupo de amigos, e ali eu conheci uns 20 espíritos diferentes, que em cada reunião, 8, 9, 12, ao longo de 3 horas de reunião, eles se corporificavam. Dito de uma maneira mais conhecida, eles se materializavam. A melhor palavra é corporificação, porque não é uma matéria que está sendo gerada agora. A matéria já existe. Ela pertence ao duplo etérico da médium Yolanda, mas ela exterioriza e as entidades revestem com o ectoplasma o seu perispírito. Na verdade, sendo mais preciso, o corpo astral do perispírito. E aí nós temos, como eu pude conviver, entidades de todo tipo, de todas as origens, inclusive algumas delas médicos. E como eu era estudante de medicina, era inevitável que, enquanto eles estavam corporificados, o assunto da medicina fosse devidamente tratado entre nós. Pois bem, reparem uma curiosidade. Esse era um grupo fechado. As pessoas da comunidade não vinham para se tratar ali. Na verdade, era um tipo, e é até hoje, um tipo de reunião de ectoplasmia para que a Yolanda, no caso aquele grupo, e mais os trabalhadores em torno das materializações, todos também forneciam um pouco do seu ectoplasma, mas médium mesmo de ectoplasmia era a Dona Yolanda. O que eles faziam com aquele ectoplasma? As materializações daquele convívio fraterno, mas eles levavam uma boa parte do ectoplasma da equipe somado para ajudar nos hospitais do mundo espiritual quanto a desencarnados doentes, com o corpo perispirítico completamente afetado, como também pacientes nos hospitais do Rio de Janeiro. Eu me lembro até, uma das noites, eu perguntei para o Atanásio. Quem também eu encontrava por lá era o Dr. Pedro Ernesto, que foi prefeito do Rio de Janeiro e era professor de medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É nosso amigo espiritual até hoje. E ele conversava conosco sobre a saúde de Yolanda e outras questões. E o que acontece? Numa noite, Atanásio me explicou: Sérgio, todo o ectoplasma disponível da reunião da noite de hoje, nós estamos levando para cuidarmos das vítimas, embriões e fetos de abortos provocados em todo o Rio de Janeiro. Por quê? Porque a curetagem uterina, ela dilacera embriões e fetos. E o perispírito ligado a tudo isto é dilacerado também. Então, são desencarnados que precisam de tratamento do seu perispírito.
E a nossa reunião quinzenal era também para isto, como para tratar outras questões que ficavam dentro do domínio do mundo espiritual, dos benfeitores daquela equipe. Outra coisa que eu lembro é que eu também era estudante de medicina. A minha mãe, dona Ruth Thyssen, não sei se vocês têm ideia, meu pai, Francisco Thyssen, foi presidente da FEB de 1975 a 1990, o ano que ele desencarnou. 15 anos. Ele que, de certa maneira, construiu a sede da FEB em Brasília, com toda uma equipe, e ele também foi aquele que lançou, de certo modo, ou implementou a campanha de evangelização infanto-juvenil na FEB, e que ensejou algo que existe até hoje. A evangelização de um modo geral, até dos bebês, das crianças de todas as infâncias, da juventude, da vida adulta e dos idosos. Essa campanha, ele contou com a ajuda da dona Cecília Rocha, do Rio Grande do Sul, que ele convidou para ir residir em Brasília, e os dois levaram adiante este projeto. Então, ele não era médium, ostensivamente. Quem era médium era minha mãe. E a minha mãe era médium de psicofonia e psicografia. Quando tinha receituário mediúnico homeopático na sede histórica da FEB, hoje em dia, na Avenida Passos, ela e um grupo de poucas médiuns atendiam as demandas da população, sobretudo carente do Rio. E a homeopatia, os frasquinhos com os glóbulos eram oferecidos gratuitamente. Bastava levar a receita psicografada, Dias da Cruz, médico, Bezerra de Menezes, e assim por diante. Então, aí também é uma expressão de mediunidade vinculada à medicina, a psicografia de receituário mediúnico espírita, em instituições quaisquer. E a da FEB eu conheci, filho deles, né? Minha mãe, numa altura ainda bem jovem, ela tinha dor no abdômen. E era uma dor que ninguém conseguia identificar a causa. Naquela época não tinha ressonância, tomografia, não tinha nem ultrassom, ultrassonografia abdominal. O que tinha era raio-x. E o exame físico, a semiologia do exame do corpo pelas mãos do médico. Mas a dor não melhorava e não havia diagnóstico. E alguém uma vez sugeriu que ela fosse a Caratinga, porque em Caratinga havia um casal de médiuns. Os dois eram médiuns de materializações, de ectoplasmia. E aí eu me ofereci, ela pediu e nós combinamos e fomos de carona de automóvel com outras pessoas que nos levaram do Rio de Janeiro para Caratinga, no interior de Minas. E tinham muitas pessoas, como que batendo à porta daquela instituição para terem uma cura. E eu observava aquilo tudo, aguardando a vez da minha mãe ser atendida. Foi ali que eu conheci Jerônimo Mendonça. Lembram? O gigante deitado? Era ele que fazia a prece, a preleção, a sustentação durante horas em que a soma dos pacientes iam sendo individualmente atendidos. E a minha mãe foi lá porque ela tinha 10 anos de dor, sem um diagnóstico.
E aí, quando a minha mãe entrou na sala, os 2 médiuns estavam inconscientes, vamos dizer, em transe. Quando eu olho, tinha um espírito materializado, que não era nenhum daqueles que eu já conhecera aqui no Rio, como eu contei para vocês. E aí, ele era um indiano, ele usava um turbante com uma pedra vermelha na frente e um avental claro, talvez branco ou um creme, não é? Ele olhou para mim, eu olhei para ele, claro, ele foi muito querido, me cumprimentou, e enquanto isso a minha mãe estava deitando na maca para fazer uma cirurgia por causa da dor abdominal. O que ia acontecer, eu não fazia ideia, mas como estudante de medicina, eu ficava imaginando. Meus amigos, o que acontece? Este espírito de um médico indiano materializado ou corporificado, ele entra com a mão direita, a destra, dentro do abdômen da minha mãe e ela dá um grito de susto. Não de dor, de susto. Porque, de repente, a mão materializada estava dentro do ventre, do abdômen da dona Ruth. E eu olhava aquilo sem entender. E aí, quando a dona Ruth gritou, ele com a mão esquerda colocou a mãozinha aqui na fronte e para ajudar a que ela se acalmasse. Imediatamente ela se adaptou àquela mão dentro do abdômen dela e durante 1 minuto ou menos, já não me lembro detalhes, ele mexeu lá por dentro. E numa altura, ele retira lá de dentro o abdômen dela aberto, sem bisturi. E aí ele me mostra um coágulo que veio de dentro dela. E ele falou, está aqui a causa. A minha mãe teve 4 filhos, 5 gestações. Uma foi perdida. 4 filhos, eu sou o caçula. E aí o que acontece? Talvez tenha sido por algo ligado, todos nasceram de partos normais. Então pode ter sido que em alguma das gestações tenha ficado um coágulo, talvez até da minha gestação. Não vamos saber disso. E aí, quando ele tira, ele coloca numa bacia pequena, com algodão, com outras coisas ali, paninhos brancos, tal. Acreditem, ele volta para ela, ele pega a mão materializada e passa a mão no abdômen. No que ele faz isso na terceira vez, a ferida cirúrgica estava fechada. Ele falou, não abram hoje, vocês vão pernoitar em Caratinga? Vamos. Amanhã de manhã, abra para trocar o curativo. Quando eu abri, no outro dia, tinha exatamente a linha da cicatriz cirúrgica e com aquelas linhas transversais dos pontos. Curiosamente, talvez a parte mais importante, a minha mãe nunca teve mais dor. Por anos e anos a fio. Aquela era a causa. Então, aquele grupo era um grupo de ectoplasmia, era um grupo de cirurgias espirituais, mediúnicas, com ectoplasma. Não era uma cirurgia mais ou menos cirúrgica. Ele abriu a barriguinha da minha mãe. E o resultado foi o melhor.
Pois bem, voltamos para o Rio de Janeiro e vida que segue, não houve nenhuma outra questão em torno disso. Então, esse é um tema interessante. Como eu tinha comentado antes, há toda uma variabilidade. Depende de projeto da espiritualidade, depende quem é o médium. Na maioria é um só, mas podem ser mais de um. Em Caratinga eram 2. Mas existem outros aspectos ligados, não propriamente a cirurgias, como no caso de Caratinga, mas que as pessoas dentro dessa cultura chamam de cirurgias espirituais, mas não são. Ou são algo de alguma mudança naqueles corpos do paciente encarnado. Por exemplo, quando a pessoa deita na maca e não é mediunidade, grupo, trabalho de abrir o abdômen ou o tórax ou qualquer outra parte do corpo, durante a prece e o anjo de guarda do paciente junto, há uma tendência de desdobrar. E aí o tratamento pode ser na alma do espírito, por exemplo, na alma do ser humano desdobrado. E quando ele traz de volta para o corpo, no fechamento da abordagem, o benefício do perispírito, no perispírito, voltando para o corpo, vai repercutir progressivamente neste corpo. Então, meus amigos, esse é um tema para um seminário. Como nós já estamos há mais ou menos 1 hora conversando, eu vou passar a palavra de volta para o Samuel. Podemos combinar um novo encontro Claro, mais adiante, como claro. vocês acharem melhor. Por quê? Porque é uma ciência. Outra coisa importante, é importante lembrar que a medicina convencional acadêmica, científica, ela teve muitos avanços. Então, é importante não substituir a medicina do mundo, sobretudo a medicina ocidental, que é a nossa. Porque tem a medicina tradicional chinesa, tem a medicina ayurvédica, tem a acupuntura, tem a homeopatia, tudo é bom. Tudo é para ajudar. O que não pode é uma pessoa, porque tem uma fé muito grande, uma crença muito boa, ela ouviu falar que a pessoa cura isso, cura aquilo, vai atrás e abandona o tratamento pelos médicos que cuidavam do caso. Então, nós temos que deixar esse universo dentro de uma medicina complementar, usando aquilo que nós tivermos acesso, soubermos que está à nossa disposição. Então, como é um leque de possibilidades, eu chamo isso assim, é uma ciência dentro da outra ciência espírita, que é a da mediunidade. É isso, meus amigos. Samuel, tudo contigo agora. Bom, nessa mesma toada, que foi muito boa a palestra, algumas pessoas que fazem deitadas na maca botam esparadrapos. Tem alguma eficácia isso? A pessoa toca na pessoa, passa caneta. Olha, há uma variação do que o suposto ou verdadeiro médium que está trabalhando nessa seara, ele utiliza. Ele pode usar panos, lenços, ele pode usar, vamos dizer, uma limpeza com éter da superfície. Ele pode usar agulhas, ele pode usar até bisturi. E ele pode fazer uma incisão com um bisturi que às vezes não tem nem uma higienização, o que seria, do ponto de vista médico, uma loucura.
Bisturi é para ser sofrer a asepsia. Todos os instrumentos cirúrgicos passam por uma ciência para não ter nenhum germe, nenhuma bactéria. Senão você vai ter infecção pós-operatória. Então, em geral, essas, vamos dizer, eles usam o que bem entendem. Se eles vão, como que se diz? Se eles vão utilizar algo que eles se acostumaram, se é uma conduta idônea, eles têm um motivo. Não é para fazer de conta, é para servir de alguma coisa. Lembrando que nós temos corpos e estruturas importantíssimas que a visão humana do paciente, do familiar, do médium, se não está mediunizado, não alcança. Agora, o que ele vai fazer com aquilo, nós não sabemos. De tal maneira que há uma variedade. Nós não devemos, vamos dizer, criticar. O que nós podemos fazer, se temos acesso ao ambiente da cirurgia, é perguntarmos: por que o senhor usa, então, esse material? Ele vai te explicar. Porque a imensa maioria dos procedimentos são feitos por equipes super queridas, competentes, de boa vontade, dentro de uma ciência que eles dominam, mas nós não. Desde quando que eu podia imaginar a minha mãe deitada lá em Caratinga, com o abdômen aberto, sem anestesia, sem asepsia, sem sangramento? Nunca. Mas eu fui lá e vi. E o mais importante, podia ter sido um outro método ou metodologia, a dor foi embora para sempre. Valeu a viagem, como eu digo, não é? Então, é mais ou menos por aí. Outra pergunta. Cromoterapia tem eficácia no centro espírita para tratar doenças físicas? As cores, elas fazem parte do universo. O arco-íris é um fenômeno óptico ligado ao, vamos dizer, à decomposição da luz branca. Não é? Então, isso foi muito bem conhecido já há muito tempo. Então, há um universo de cores, sobretudo do infravermelho, vermelho, a violeta, ultravioleta. Então, há uma ideia que não é bem espírita, mas é uma ideia espiritualista, de que uma cor, por exemplo, azul índigo, se projetado na região da visão, acalma o paciente. Há uma ideia de que a cor verde, ela, em certas condições de trabalho, ela ajuda na higienização do perispírito, do duplo etérico. Verde efervescente. Já visitei, já vi muitas práticas, mas no centro espírita convencional não é, vamos dizer, algo que se deva promover com a maior frequência. Não é? Não que não seja, nós nem temos condições de dizermos que não. Podemos acreditar, havendo boa vontade, isso já é um fator positivo. Mas o mais importante é a ideia de onde vem a doença, por que adoecemos, que mundo é esse. Não adianta nós apenas buscarmos um nível de cura superficial. Nós temos que entender que a palavra cura, ela é delicada.
Então, se você falar cirurgias para cura, tem que ter um pouco de cuidado sobre o que você está falando. Então, uma coisa é, por exemplo, uma cirurgia convencional num hospital não espírita, um hospital público ou privado, para retirada de um órgão doente ou de um tumor. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar aquilo. Mas se você tiver um ótimo resultado, porque era uma doença maligna, em 5 anos a doença não volta, é porque a pessoa tem critério de cura. Mas nada impede, dependendo do paciente, que 2 ou 3 anos depois tenha um novo tumor. Num órgão parecido, no mesmo órgão, ou um tumor, seja ele de que linhagem for. Então, não basta, numa visão da medicina, não basta você... Claro que é super importante ter critérios de cura de uma doença oncológica, é maravilhoso. Leucemia, linfoma, CA de mama ou de ovário, e assim por diante. Mas isso não é tudo, porque nós não somos corpos. Nós temos corpos, vestimenta carnal. Allan Kardec. E a doença que nós estamos visando a melhora é no corpo. Mas e o resto? Se eu não trabalhar as virtudes, se eu não me desvencilhar do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da indiferença, da ganância, da cobiça, a doença vai voltar. Pode não voltar nessa vida, mas vai estar lá guardadinha no perispírito. E se na erraticidade não houve condições de tratamento, na próxima encarnação, com um novo corpo, ela tenderá, dependendo da programação e das condições físicas, psíquicas, etc., a voltar de novo. Voltar no novo corpo, que eu quis dizer. Então, nós não podemos deixar de entender que a verdadeira cura é moral. Enquanto nós não formos afeiçoados a essa substituição desses vícios morais nossos que estão graçando nessa humanidade, em encarnados e desencarnados, eu vou continuar adoecendo. Qual é o nível mais profundo da cura? É quando eu me tornar um homem de bem. Como está no capítulo Sede Perfeitos, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Leitura obrigatória. O homem de bem, acumulando virtudes, dificilmente vai adoecer, porque o seu perispírito já está curado. É o nível mais profundo de cura. O resto é aparência, é superficial, é bom, claro que é. Pode ser decisivo e trazer uma bela mudança na qualidade de vida, naquela encarnação, por todos os anos, ou pelo menos por muitos anos. Mas existe uma medicina que valoriza as questões profundas. E ela precisa ser somada a uma medicina dentro de um modelo materialista, em que o médico, até então, só se preocupava com o corpo. Doente é pessoa, é ser humano, é alma, é gente. Doença é outra coisa. Então, a nossa medicina precisa se ajustar a uma realidade que, graças a Deus, o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que é Jesus, já nos ofereceu através de Kardec. Só tenho 2 perguntas. Cirurgia espiritual, ela serve para debelar processos de depressão e ansiedade?
Olha, em geral não, porque ansiedade e depressão são muito comuns. Pandemia, no Brasil, inclusive, mas não só. Então, muitas vezes as pessoas vão aos grupos que fazem cirurgias espirituais porque estão doentes de transtornos mentais, em que os dois mais comuns você acabou de lembrar. Então, como não tiveram maiores progressos terapêuticos, ficaram dependentes dos antidepressivos, cíticos. A psiquiatria, ela é tipicamente medicamentosa, farmacológica. Tem isso, então toma o anti aquilo. Eu tenho pacientes que chegam para mim tomando 8 remédios de ação central. Tentativas de colegas de ajudar. Mas por quê? Porque é uma medicina que trata, que aborda superficialmente. A periferia é você tomar sopa com garfo. Você sente o gosto, mas você não faz nada além disso. Então, o que acontece? Como são transtornos que causam muito sofrimento para cada um que os possui, as pessoas buscam qualquer centro espírita que tenha isso, aquilo, vai lá, porque lá eles fazem cirurgias espirituais, enchem a boca para dizer, com um entusiasmo compreensível. Claro, mas aí qual é o seu problema? Eu estou muito deprimido. E aí o terapeuta vai fazer tudo o que pode para aproveitar aquela visita e aquele momento. E aí ele coloca a pessoa deitada, ele focaliza no cérebro a sua mão, a sua atenção. Com que objetivo? É válido de lembrar que o problema do transtorno mental é sempre espiritual. Mas o deprimido, ele tem uma grande redução dos neurotransmissores, da neuroquímica cerebral. E o conjunto terapeuta, as entidades, eles podem ter recursos para melhorar a quantidade e qualidade dessa neuroquímica. E eles, tendo essa ciência, eles vão ajudar o paciente. E tem outra coisa, né? A ansiedade é mais ou menos por aí também. A outra questão é a ideia de que... Deixa eu me lembrar o que eu ia te falar. A questão da depressão, da ansiedade, da neuroquímica, não estou lembrando agora, mas era uma outra questão ligada a isso. Seja como for, é válido. Mas não é tão fácil de depreender o motivo. Mas nós temos que lembrar que a espiritualidade tem acesso a questões espirituais que ninguém tem, se é um grupo preparado. Até a outra ideia, ninguém está sozinho quando adoece. Em que sentido? Obsessores, vingativos ou não, peso kármico pelo prejuízo que o doente de hoje causou no pretérito, e às vezes deitando naquela cama, pensando, todo mundo em cirurgia espiritual, o que a espiritualidade faz é, sem diálogo, mas retirar, encaminhar, ajudar a espíritos desencarnados ligados ao caso. Vai que a pessoa melhora, porque a obsessão está sendo tratada. Então, a outra coisa que eu lembrei agora, que eu tinha esquecido, é o efeito placebo. O que é isso? É você tomar uma pastilha, um comprimido, um glóbulo, ser submetido a uma aparente ou até verdadeira cirurgia espiritual
ou tratamento mediúnico, não é? E ficar com a ideia de que algo sobrenatural, algo de uma elevação maior, você se beneficiou. Então, isso pode também ter um efeito positivo. O efeito placebo, ele não é ruim, ele é positivo. O resultado é bom. Só que ele não dependeu de algo específico, e sim de algo que se fez presente para uma ideia de ajuda ao paciente da vez. Olha quantas coisas tem. Com certeza. Só a última, porque você deve estar num Instagram, uma pessoa que pediu aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Quer ver que os animais adoecem. Na questão dos animais, é diferente. Aí são questões que não dependem do livre-arbítrio, porque animais não têm esta condição, não têm memória integral, não têm memória deles em outras espécies animais dentro do seu processo de evolução espiritual, não é? Até os símios, macacoides, gorilas, orangotangos, chimpanzés, micos, no Brasil, micos, leões dourados e assim por diante. Então, há toda, como Kardec, como se sabe, o ser evolui do átomo ao arcanjo. Esse é um tema para um outro dia. Lindo, aliás, eu diria. E aí o que acontece? Você encontra lesões em certos mamíferos que não são lesões pelo trauma de uma mordida de uma espécie contrária, por exemplo, mas são coisas que brotam. Existem tumores ou neoplasias em animais, mas aí são processos ligados a outro tipo de predisposição e nada kármico, porque eles, não sendo humanos, eles nada têm a ver com essas questões que são só da nossa condição. Então, eles adoecem, eles têm doenças virais, doenças bacterianas, são vacinados contra a raiva e contra várias doenças. Por quê? Porque eles têm uma fragilidade intrínseca, um sistema imunológico em desenvolvimento e não completos para degenerarem por alguma razão kármica, porque isso não cabe para eles. É uma pergunta boa, mas a ideia é não juntar, não é? Porque eles não são humanos. Então, eles não têm livre-arbítrio, eles não têm pensamento contínuo, eles não têm memória de vidas passadas. Mas têm perispírito. Obrigado, Sérgio. Nada. Muito obrigado. Espero ter outras oportunidades com você. Foi maravilhoso. Tá? Obrigado mesmo. Derem Tá bom. like. Se tem um canal seu, alguma coisa que as pessoas queiram lhe procurar. Não, eu posso deixar até o meu telefone, o meu e-mail para algum contato, alguma dúvida. Estamos à disposição. Então, o meu celular é 21 981444433. Eu brinco que é telefone de cardiologista, para todos os pacientes lembrarem com facilidade na hora de algum aperto, não é? Enfim, estou à disposição. E o meu e-mail é sergiotiesen@gmail.com. Tá certo. Um Obrigado, grande Sérgio. abraço para todos vocês, Se uma boa inscreva no canal. semana. Isso. Oremos pela paz, antes que algo ainda bem mais grave venha acontecer com o nosso planeta. Então, gente, obrigado aí por Tá tudo. bom? Se inscreva no canal Tudo de bom. e até a próxima. Tá? Deus, Muito obrigado. eu lhe agradeço demais. Pronto, terminamos, Sérgio.